Pai. Confiamos na vida do pastor Reginaldo, nas tuas mãos agora, Senhor, como em todos os dias, Deus. Ele e a família dele, Senhor, que servem a Ti, Deus. Usa a vida do Seu filho, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. E fala, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, tudo aquilo que precisamos ouvir e entender, Senhor, em nome de Jesus. Saudou todos com a paz do Senhor, amém? Amados, é muito bom nós estarmos aqui. A gente tem também pessoas que nos visitam. Nós temos o pastor Márcio, de Saitama, né? Ele vai estar por essa região mais ou menos 1 mês e meio, né? E nós nos conhecemos por telefone, né? Conhecemos antes só de ouvir falar, né? Hoje ele veio estar congregando conosco, esse período que ele vai estar aqui nessa região de Arai, né? Amém? Como é que nós recebemos? Em nome de Jesus. Amém? Amados, convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós vemos um texto bem conhecido, Mateus capítulo 5, versículo 13. Amém? Mateus 5, 13. Todos acharam? Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante. A palavra de Deus, ela diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pesado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas o velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém? Meu amado, feche seus olhos, vamos fazer uma oração de nosso Senhor que Ele venha estar ministrando a nossa vida. Amém? Pai amado, Pai santo, nós queremos mais uma vez, Pai, entregar a Ti, meu Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, meu Deus, reconhecendo, Pai, que o Senhor é um Deus bondoso, Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de misericórdia, Pai, Tu és um Deus que tem manifestado, Pai, o Teu amor para a nossa vida, meu Deus, no fato do Teu Filho ter ali, Pai, entregue, meu Deus, seu sangue, a sua vida, Pai, por nós, Pai. Peço a Ti, meu Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, realmente, ó Pai, como lemos, Pai, aqui nesse texto, ó Pai, a sermos diferentes, Pai, a fazermos diferença, Pai, a sermos sal, a sermos luz, a colocarmos em prática, meu Deus, a Tua palavra, Pai, para que o mundo Te conheça, Pai, e Te glorifique, ó Pai. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Mas pode sentar-se. Bem, irmãos, esse texto ele bem conhecido, bastante pregado, e ele fala sobre aquilo que Deus espera que nós sejamos, que a nossa vida ela faça diferença. E alguns podem pensar assim: mas que diferença que eu posso fazer? Ou o que eu posso fazer, né? Não tem como fazer muita coisa. Às vezes a gente pensa que não dá para nós fazermos muita coisa. Por quê? Para fazer diferença, vai ser necessário um pouquinho da nossa parte que a gente venha dedicar um pouco da nossa vida. Não tem como. Se você quer que realmente Deus venha agir na vida de uma pessoa, se você está orando por uma pessoa, se você deseja ser bênção na vida de alguém, não tem como eu ser bênção sem fazer nada, sem dispor a minha vida para isso. E às vezes a gente pode falar: mas não sei se eu tenho tempo, não sei se dá, eu estou cansado, isso, aquilo. E uma pessoa falou: mas como é que a gente pode fazer diferença? E até acho que na quarta-feira eu li um texto aqui, eu vou ler com os irmãos, antes da gente entrar nesse texto aqui, em 1 João, todo mundo conhece João 3,16, né? Amém? Em 1 João 3,16, o que diz lá? Vamos lá? Olha só.
1 João 3,16. Diz assim, ó: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Como é que a gente pode fazer diferença? Sendo como Cristo, agindo como Cristo. O amor de Cristo foi o quê? Ele deu a sua vida por nós, e Ele disse que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Não é verdade? E aí nós podemos ir para um outro texto que está lá em Coríntios, e eu vou falar dele já um pouquinho. Agora pensa comigo, meu amigo, o que você acha dessa história? Eu vi isso com uma ilustração, estava assistindo um estudo dele, e o pastor ele usou uma ilustração, depois ele falou sobre o texto que ele usou de base, mas ele disse uma ilustração da seguinte maneira: imagina assim uma pessoa que é muito rica, tem uma empresa, e ela é muito próspera, é muito rica, tudo na empresa dela dá certo e tudo mais, e ela tem uma vida confortável, e uma outra pessoa também tem uma empresa, mas está toda endividada, tudo que ele vai fazendo não dá certo, né? Ele está passando uma dificuldade tremenda, uma situação muito complicada, né? Está passando necessidade e tudo mais, não tem como nem pagar as coisas, nem que ele venda a sua empresa, tudo que ele tem, ele não consegue resolver a sua situação, pagar as suas contas, e de repente aquela pessoa que era bem sucedida, ele decide fazer uma coisa assim que seria muito estranha, que eu acho que ninguém faria, né? Ele chega para ela: vamos fazer um negócio? Vamos trocar? Eu fico com todas as suas empresas, tudo que você tem, você fica com a minha. E aí eles se trocaram. E aí aquele que ficou com a empresa e estava tudo certo, ele morreu, ele viveu, morreu rico, tranquilo e tudo mais. E o que pegou a empresa dele, morreu pobre e, né, com as dívidas, tudo aquilo lá. E aí a pessoa falou assim: isso aí é uma história, isso é algo que nunca aconteceria aqui, que é doido de fazer um negócio desse, se a pessoa não tiver muito certo da ideia. E eu achei interessante que esse pastor, ele depois leu um texto, e aí não é uma empresa, nós não estamos falando de uma empresa, ele leu um texto, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, onde Paulo diz o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. Ele usou essa ilustração para mostrar assim, que, humanamente falando, você imaginar uma pessoa abrir mão da sua vida, do que tem, da condição que está, em prol do outro, é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito complicada, porque exige renúncia. E é uma coisa que a gente vê lá no Evangelho, o Evangelho fala de renúncia, mas ninguém quer renunciar. Renúncia é uma coisa que a gente ouve, mas vai na hora de renunciar, de abrir mão. Mas não foi isso que Jesus Cristo fez a nosso favor? E por que Ele fez isso a nosso favor, meu amado? Por causa disso, você e eu, ninguém gosta que fala disso, mas você e eu não vamos, se cremos nele, se o recebemos na nossa vida, não vamos ser condenados. Ou seremos lançados no inferno. Não é verdade? Porque Cristo fez isso por nós. Porque Ele fez diferença. E nós também devemos fazer diferença. Mas como que eu posso fazer diferença? Agindo como Cristo, amando como Cristo, sendo como Cristo. Não foi isso que Ele disse? Ali, nisso conhecemos o amor de Deus, em que Cristo fez o quê? Ele deu a sua vida por nós, por mim, meu amado, por você. E nós devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Temos que ser como Ele. Temos que ser como Ele. E aí nós vamos aqui para esse texto que nós lemos aqui de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Tudo isso que eu falei era mais para estar introduzindo essa ideia que nós temos aqui do que Deus espera de nós, ou daquilo que Deus quer que nós sejamos. Jesus, ele usa a metáfora do sal e da luz para dizer aquilo que Deus espera que nós sejamos. E quando ele usa essas metáforas, essas comparações, ele fala disso depois dele ter falado sobre as bem-aventuranças. Faz parte do sermão do monte. Um pouquinho antes você lê, você vai ver a lista das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, os pacificadores, os mansos, que têm fome de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração. Ele vai falando de qualidades que fazem parte de pessoas que são abençoadas. Qualidades que diz respeito, meu amado, ao caráter de Deus.
Caráter é esse que Deus quer formar em mim e em você. Aquilo que Deus quer que faça parte da nossa vida. E ele começa a dizer que essas pessoas que manifestam esse tipo de atitude, essas pessoas são abençoadas, são bem-aventuradas. E aí sim ele entra dizendo que nós somos sal, ou devemos ser, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quem que ele está falando que é o sal da terra? Quem que ele está falando que é a luz do mundo? Aquelas pessoas que manifestam aquele tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças. Esse vai ser sal da terra. Porque não é possível alguém ser sal da terra, não é possível alguém ser luz do mundo, se essa pessoa não for humilde de espírito, se essa pessoa não for uma pessoa misericordiosa, mansa de coração, não for limpa de coração, não tiver fome e sede de justiça, não for pacificador, se essa pessoa não amar a Deus e está disposta até a ser perseguido por amor a Ele, por causa do amor que tem a Deus, se a pessoa não manifestar esse tipo de atitude, ela nunca terá condições de ser sal e de ser luz. Então, quando ali a gente vê esse texto aqui, essa metáfora, a gente até quando estava estudando sobre interpretação bíblica, ele estava falando, que nos ajuda a entender um pouco, a entender o contexto que foi falado. E foi falado logo depois que ele fala sobre as bem-aventuranças, sobre aquilo que Deus espera que nós manifestemos na nossa vida. E aí nós entramos aqui, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, logo mais à frente. E aí nós identificamos aqui algumas coisas. Antes de eu falar sobre sal e sobre luz, vamos ver o que ele está falando aqui. O sal da terra e somos luz do mundo. Então existe o sal e a luz, que simboliza quem, amados? Que ele está falando que quem que é o sal da terra? A igreja? Os cristãos? Os seguidores de Cristo? E ele fala sobre terra e mundo. E terra e mundo aqui ele está falando de quem? Da igreja? Dos seguidores? Está falando de outro grupo de pessoas. Então nesse texto nós identificamos dois grupos de pessoas. Um grupo que conhece a Deus, um grupo que deve, ou pelo menos deveria manifestar aquelas qualidades descritas na bem-aventurança, e outro grupo que não conhece a Deus. Da terra, as pessoas da terra, as pessoas que estão no mundo, que não conhecem a Deus. São dois grupos distintos. Um conhece, um não conhece a Deus. E quando ele diz que vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, então nós não somos do mundo, nós não somos desse mundo. É lógico, a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Mas se estamos nesse mundo, então tem uma razão porque nós estamos nesse mundo. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque, sei lá, Deus nos salvou e Ele resolveu assim deixar a gente aqui para sofrer um pouco. Será que foi essa a intenção de Deus? Será que é isso que Deus te mente? Por que Jesus disse que eles são sal da terra e luz do mundo? Porque o sal e a luz, eles são agentes que vão influenciar o mundo. A gente cantou aqui, eu achei interessante, a gente ia falar lá no pessoal, mas eles falaram do hino, se você prestar atenção, estava falando, existe um lugar onde as pessoas não influenciam. Esse lugar é do Senhor. Então, na realidade, como sal e como luz, quem é que tem que ser influência, mano? É a igreja que deve ser uma influência no mundo, ou é o mundo que deve ser uma influência dentro da igreja? Quem é que deve influenciar quem? Quando Deus fala que nós somos sal da terra, Ele tem um propósito para a nossa vida. Ele espera algo da nossa vida. Só que a gente pode pensar, mas que diferença pode fazer? Por quê? Vamos pensar, para o mundo ser humilde, para o mundo você ser manso, para o mundo você ter fome de justiça, ser misericordioso, talvez para o mundo isso é sinal de fraqueza. Por quê? A ideia do mundo é a lei do mais forte. Não é verdade? A ideia do mundo vence que pode mais, que é mais forte. As pessoas, de modo geral, vamos generalizar, mas de modo geral, cada um está preocupado com a sua vida, cada um está preocupado com o seu sustento, com as suas coisas. Ninguém está disposto a abrir mão, ninguém está disposto a renunciar, ninguém está disposto a se preocupar com o bem do próximo, do outro. De modo geral, cada um se preocupa consigo mesmo. Então existe, de certo modo, no mundo o egoísmo, e você abrir mão, você ser justo, você ser honesto,
se você agir assim, você sempre vai se dar mal. Você vai ter gente que vai levar vantagem em cima de você. O quê? Você achou o dinheiro lá, você foi devolver? Você é louco. Gosta tudo isso de dinheiro, você foi devolver? Tá doido, rapaz. Não é isso que tá assim. É até estranho. Parece que você agir corretamente é uma coisa assim absurda. Por quê? Porque os valores de Deus e os valores do mundo, eles são diferentes. São diferentes. Deus, ele tem um padrão e ele espera algo de nós, amados, que é muito mais elevado. Aí tem gente que pode pensar, a gente não está sobre a lei. Realmente, nós não estamos debaixo da lei. Mas se você for pensar, como cristão, viver como cristão é mais difícil. O padrão para o cristão é mais difícil que o padrão para o fariseu, para o religioso. Porque Jesus Cristo diz que se a nossa justiça ela não exceder dos fariseus, nós não vamos entrar no reino de Deus. Agora, você consegue ver o padrão de Deus perfeitamente? Nós conseguimos? Mas Deus tem um padrão que espera para a nossa vida, para que a nossa vida faça diferença. Agora, aos olhos do mundo, como é que nós podemos fazer diferença se, de certo modo, nós somos uma minoria? Né? Quando as irmãs vão fazer comida, ou os irmãos, né? Acho que os irmãos ajudam em casa também, né? Vamos fazer comida. O que você faz? Você coloca lá 1 quilo de sal e uma colher de arroz? Não, né? Você coloca, provavelmente lá, não vou falar 1 quilo de arroz, né? Mas você coloca um pouco de arroz, às vezes, né? Aqui não se usa sal, né? O pessoal come arroz tem sal, mas no Brasil, geralmente, você coloca um pouquinho de sal, né? Mas aquele pouquinho de sal já faz diferença. Se você colocar mais, a comida fica estragada. Minha irmã uma vez temperou o feijão, minha mãe já tinha temperado, e ela não experimentou antes de temperar. Aí você imagina a situação, né? Aí o pessoal faz tudo, põe batata, não tinha batata aí para ver se tira o sal, sei lá, né? Põe mais rápido, né? Que aí dilui de alguma maneira, porque esse negócio é muito tragável, não dá. Não, na medida certa, mas você vê que o sal, mesmo em pouca quantidade, ele já faz uma diferença. Então, mesmo que nós não sejamos a maioria, mesmo que talvez a grande maioria das pessoas não conheçam a Deus e vivam diferente dos padrões de Deus, mas se alguém decidir realmente viver o padrão de Deus, Deus pode fazer com que essa pessoa faça a diferença. E ela vai fazer a diferença. É ela que deve influenciar e não ser influenciada. Eu já falei uma vez aqui sobre a gente não ser crente chuchu, né? Eu gosto de chuchu, mas você já reparou que o chuchu, ele pega o gosto do que você põe. Você põe carne seca, ele pega o gosto de carne seca. Você põe lá outra coisa, ele pega o gosto daquilo lá. Tem gente que é assim, né? Ele pega o gosto onde ele está. Em vez dele dar o sabor, ele dar o gosto, ele fazer a diferença, não. Ele é influenciado por aquilo. E não pode ser assim. Deus não tem esse desejo para a igreja. Agora é lógico, meu amado, o ser sal da terra, o ser luz do mundo, o ser sal, vamos pegar o ser sal primeiro, não significa que vai ser fácil. Por quê? Se você leu nas bem-aventuranças, Jesus Cristo diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados todos quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós. Então significa que se você decidir ser sal, você está sujeito, sim, às vezes a ser mal compreendido, você está sujeito sim a ser perseguido, a ser questionado por suas atitudes, você está sujeito. Eu lembro que um rapaz ligou para mim, um irmão tinha evangelizado, e aí ele morava mais longe, a gente estava tentando ver uma igreja lá perto de onde ele morava, e ele falou o seguinte: olha, interessante, quando eu estava lá no mundo, e eu fazia tudo como todo mundo fazia, e achava tudo normal, o pessoal olhava para a mulher do outro, eu também não era crente, não era cristão, também olhava e achava que era tudo normal. Todo mundo, eu era legal, eu era um cara joia, né? Um amigo. Depois que eu me converti, Deus mudou isso. Eu falei: nossa, eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais isso da minha vida. E eu comecei a mudar, falar de coisas boas, falar de coisas de Deus. Parece que eu virei um chato. Parece que eu me tornei assim: nossa, antes você era legal, agora que você anda certinho, você é um chato. Agora que você pelo amor de Deus, meu crente, ele falou assim: uma coisa foi tão boa para a minha vida, que mudou a minha vida, que mudou a minha família. Aí eu não quero passar isso para as pessoas, parece que isso é ruim. Ser bom é ruim. Ter um coração diferente é ruim. Desejar o bem para o outro, não devolver o mal com o mal, amar, parece que isso é ruim. O legal é você ser pecador, o legal é você agir como os outros agem. Isso foi o que ele falou, que ele falou isso, é lógico, mas
Antes eu também agia dessa maneira. Antes também eu pensava dessa maneira. E eu entendo, hoje eu entendo que eu me converti. Mas antes de me converter, também agia igualzinho. Da mesma maneira. Agora é fácil. A pessoa muda e ela depois quer fazer diferença, quer influenciar. Ela vai ter dificuldade? Lógico que vai ter dificuldade. Não é fácil, mas é possível. É possível. É possível, amado. Qual atitude nós devemos ter contra o mundo que de repente não nos entende? Tem um cristão do século XIX chamado Rudolf Stier. Deixa eu marcar o nome dele, que é difícil de falar aqui. Cadê? Deixa eu marcar. Rudolf Stier. Ele falou o seguinte: o cristão, a vingança do cristão, falando de vingança. A vingança do cristão contra o ódio e contra a mentira, qual deve ser? O amor e a verdade. Contra o ódio, contra a mentira, contra o mal. O que Paulo diz? Não te deixe vencer do mal. Vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Então essa deve ser a atitude do cristão. É isso que é fazer diferença. Fazer diferença. Então por que Jesus compara a gente com sal e luz? Por que ele diz que nós devemos ser sal e nós devemos ser luz? Por que ele usa especificamente o sal e a luz? Poderia ter usado outras coisas, porque tem outras comparações também, que é dito que o cristão deve ser, não é verdade? Mas é que nesse contexto, por que sal e por que luz? Então vamos pensar um pouquinho sobre esses dois elementos aqui. Meu amado, luz é algo que é indispensável para a vida. Se não houvesse luz, não haveria vida. Sabia? Eu dou aula de química, de física, né? Já dei de biologia, mas quem já estudou na escola o processo de fotossíntese que as plantas realizam, onde elas produzem o seu próprio nutrientes, os próprios alimentos, né? E depois quem? Nós, os herbívoros, os animais se alimentam das plantas, que por sua vez ela utiliza a luz para produzir seu próprio alimento. Então a luz é algo essencial para a vida. De noite, imagina, hoje nós temos luz elétrica, mas como acaba a energia, né? É tão ruim, né? Esses dias estava lá em casa e tem um problema lá, que não pode ligar tudo de uma vez. Você liga tudo de uma vez, pior ainda quando você está escrevendo alguma coisa no computador, e você escreveu um montão de coisa assim, e aí liga lá o forno, está o ar ligado, e diz, eu não salvei, perdi tudo. Não, e o ruim é você andando na casa para ir procurar um lugar lá para você acender, tropeçando, batendo o pé, caindo, né? E a gente vê como é que é ruim, né? Você andar sem luz, né? Porque a luz, ela é importante. Nós dependemos da luz para enxergar, para sermos iluminados. Você não enxerga sem luz, né? Não enxerga. Então ele compara a gente com a luz. A questão deve ser como a luz, para que as pessoas possam ver a Deus. Também diz que a gente é como sal. E o sal, o que é sal? Sal é um condimento. Sal é uma substância que é usada para temperar os alimentos. Mas será que essa é a principal utilidade do sal? O sal ele é usado já há muito tempo. Por que o sal ele é tão importante? Meu amado, a geladeira é uma coisa recente, não é verdade? Você põe a carne na geladeira, ela congela, quando você quer fazer, você descongela. Deixa ela fora da geladeira. Quem lembra que a igreja teve uma vaga, uma estima verde? Quem lembra dessa estima? Sabe, né? Antiga, ele estava no outro prédio lá. Era da igreja e a gente uma vez foi fazer uma cesta e compramos alimento, tudo, né? Aí tá, entregamos a cesta e eu estou andando para a vaga, depois ali de uns dias, não muitos dias, um cheiro ruim dentro da vaga. Mas não é possível. Aí eu fui olhar, mas será que pisei em alguma coisa e ficou aqui no tapete? Procurando, mas muito ridículo. Uma coisa. Aí joguei cheirinho, tudo. Eu falei, não, tem que te destravancar tudo a ver. Onde que tem? Deve ter um bicho morto aqui dentro, não é possível. E aí tirei tudo assim, e tinha umas coisas guardadas lá. De repente, ali atrás do banco, no cantinho, assim atrás na caixa, o que tinha lá caído? Uma bandejinha de carne moída que caiu da sacola e ficou ali. Imagina, meu irmão, você vai pegar aquilo lá para você. Nossa, o negócio é podre, tá podre, tá fedendo.
Ele era coisa morta. Aquele negócio que você olha, podre, apodreceu. O sal, quando não havia geladeira, hoje também se usa, né? Todo mundo já comeu carne seca aqui. Ele era usado para preservar a carne não apodrecer. Então, se salga a carne, ele não tem como fazer uma carne que está podre não desapodrecer. O sal não tem, mas ele tem a propriedade de impedir o apodrecimento. Ele tem essa propriedade. Então tem um propósito, porque Jesus ele usa a figura do sal. O sal tem essa capacidade de impedir a carne de apodrecer, de se deteriorar. E isso é importante, principalmente no mundo que nós vivemos. Quando nós vemos aqui Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ele não fala assim, vocês são o sal de Israel apenas. Ele fala que da terra e do mundo. Você vê que há um interesse de Deus, que a igreja faça diferença no mundo, para todas as pessoas, as mais variadas etnias, seja no Japão ou no Brasil. Há um interesse de Deus que a igreja ela seja uma influência dentro do mundo que nós vivemos. E vamos pensar, se o sal tem a propriedade de impedir a carne de apodrecer, nós somos o sal. Eu não estou dizendo que o mundo é a carne, se bem que no mundo tem muita carne, né? Muita carnalidade, né? Mas vamos pensar, o mundo que nós vivemos, meu amado, o que você acha? Ele está cada vez melhor, cada vez mais belo, cada vez mais bonito, né? O pecado tem diminuído a cada dia, não é verdade? É isso que tem acontecido? Pelo contrário. Se você ler o texto bíblico, Jesus vai dizer o seguinte: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E você vai ter um texto que diz: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Meu amado, o mundo não está melhorando. As pessoas, de modo geral, o mundo ele não está melhorando moralmente, vamos pensar assim, né, no sentido moral e tudo mais. Pelo contrário, está piorando. Aquilo que antes era errado, hoje quer se aprovar como certo. É só você acompanhar na mídia, ou não é na realidade? Aquilo antes que não era aceito pela sociedade, hoje está querendo ser imposto à sociedade como algo certo, porque depende da opinião. E quem pensa diferente é preconceituoso. O conceito da sociedade. Então o mundo ele está apodrecendo. O mundo ele está se deteriorando. A igreja tem como fazer o mundo vou falar assim, mas tem como ela fazer com que o mundo retroceda e não se deteriore? Não, por quê? Porque ele está apodrecendo, mas ela tem como ser um agente capaz de impedir que fique pior do que está. Esse é o papel da igreja, de ser uma influência no mundo para que não fique pior do que já está. Então Deus quer que realmente a igreja faça esse papel no mundo. O mundo, ele também está em trevas. Por que a igreja é a luz? Porque o mundo está em trevas, já no maligno. Ou você acha que o mundo está seguindo a luz, está todo mundo na luz? Pelo contrário. O que Jesus diz aí em João 3,16? O que ele diz? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. E qual é a condenação? O texto diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles não vieram para a luz. Não é verdade? Não é isso que o texto diz? As suas obras eram más, que jazem em trevas, que está longe de Deus. E você se aproxima da luz, fica claro, dá para você ver aquilo que tem que mudar, aquilo que não está bom, aquilo que está errado. Então, quando Jesus usa a figura do sal e da luz, é por quê? Porque o mundo ele está apodrecendo e porque o mundo ele está em trevas. E no mundo que está apodrecendo, que está em trevas, então é necessário que haja uma intervenção, alguma coisa para fazer alguma diferença. Quem é que vai fazer diferença nesse mundo? Já
comer o sanduíche de pão com pão? Tem graça comer sanduíche de pão com pão? Você pega uma fatia de pão, corta e você coloca uma fatia de pão no meio de 2 pães e aí você come. O mundo não tem condição de mudar-se a si mesmo. Não tem. O mundo não tem luz própria. Tem? Não tem. Mas se você pegar uma colher de arroz e colocar lá dentro de arroz cru, você colocou ali na panela para cozinhar, aí em vez de você pôr sal, você põe outra colher de arroz, aí você põe no arroz. Que diferença faz? Continua sendo arroz e não muda nada. Não tem diferença nenhuma. E aí entra o papel da igreja. Quando eu falo da igreja, meu irmão, não é instituição. A igreja que eu falo são os cristãos, aqueles que realmente creem em Deus, aqueles que realmente obedecem a Deus, que amam a Deus, se converteram ao Senhor. Então a igreja é o sal. Se a gente for pensar no sal, tá? Que tem essa capacidade de impedir o apodrecimento. A gente então imaginaria o mundo como um pedaço de carne. Qual que é o curso natural? Se você não pôr uma carne na geladeira, faz um teste, não vai fazer, mas se você fizesse um teste, se você tirasse uma bandejinha de carne, você deixasse ali na mesa da sua cozinha, um mês, o que você acha que ia acontecer com aquela carne? Depois de um mês. Qual é o curso natural daquilo lá? Está morto, não está? A carne de um animal que foi morto, não está morto, o curso natural é que o negócio é apodrecer, se deteriorar. Esse é o curso natural que o mundo vai caminhar. O mundo está caminhando para a destruição. O mundo está caminhando para um afastamento cada vez maior de Deus. Esse é o curso natural. Para que isso não aconteça, ou para que haja um impedimento de que isso aconteça, então aí entra o papel da igreja, o meu papel, o seu papel. A gente não pode restaurar aquilo que apodreceu, mas nós podemos impedir que o processo de apodrecimento ele continue. Podemos impedir, nós podemos ser um instrumento de Deus. E o papel da igreja é ser essa influência no mundo, amado. É lógico que a igreja não tem condição de transformar como quem transforma é Deus, mas ela pode ser um agente que vai influenciar para que possa ocorrer uma transformação em alguns. E aí ela vai agir dentro deste mundo. Agora é fácil ser uma influência? Lógico que não é fácil. Mais fácil, ó, se alguém convidar alguém para fazer algo errado, é muito mais fácil a pessoa ir do que convidar ela para fazer algo certo. Só pegar, se eu chamar, sei lá, os adolescentes começar, vamos lá na igreja? Talvez, não sei, se você falar, vamos lá numa balada? Como que é? Você acha que é? Vamos? Não é assim. É muito mais difícil você influenciar para o bem do que você influenciar para o mal. Agora Deus espera que a igreja ela faça diferença. Deus espera que a igreja ela seja uma influência, de modo que influenciando, talvez nem todos irão se converter, mas vai possibilitar que pelo menos alguns sejam salvos, alguns pelo menos possam conhecer ao Senhor. E a igreja tem que ter esse papel. Agora, amado, para o sal fazer diferença, eu coloquei algumas coisas aqui, para que o sal faça diferença, ele não pode perder a capacidade de salgar. Porque o texto diz aqui o seguinte, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como não lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta. Mas o sal que não salga, ele não presta para nada. Agora é interessante que o sal, a substância sal, é muito difícil ela perder as suas propriedades. O sal é uma substância assim que é difícil ele perder a capacidade de salgar. Difícil, mas não é possível. Quimicamente não. Dependendo da substância que é misturada ali no sal, tá? Pode ser neutral, ele pode, se tiver com impureza, porque o sal que nós comemos, ele é purificado, ele, né? Passa por um processo ali de refinamento e tudo mais, mas se tiver impureza no sal, essas impurezas, elas podem realmente tirar a propriedade do sal de salgar. E o que você faz com o sal que não salga? Você joga fora, não presta para nada, né? Você pega uma picanha e você joga um monte de sal lá, que não dá sabor, que fica do mesmo jeito. Aí você assa aquele negócio lá, não tem diferença. Ou você pega o sal que não tem a propriedade de salgar e você vai fazer carne seca. Aí você põe o sal aqui, depois de uma semana você vai ver como é que está podre o negócio. Por quê? Perdeu a sua propriedade, não faz diferença.
Então ele fala algo interessante aqui, para que faça diferença, ele não pode perder a sua propriedade de salgar. Será que é possível perder o sabor? Será que é possível perder as suas propriedades? É possível, basta o sal se contaminar com impurezas. Então o cristão seja sal da terra. É possível um cristão perder a capacidade de influenciar? Perder a capacidade de fazer diferença? É possível. Se ele se contaminar, se ele permitir que as impurezas vão tirando essa propriedade. Como é que ele permite? Isso acontece quando, ao invés de ele influenciar, ele se deixa ser influenciável. Ao invés de ele realmente passar os valores de Deus, viver os valores de Deus, ele começar a viver os valores do mundo. Mas você é legal. A gente estava mostrando para mim uma paráfrase da Bíblia. Eu falei, não é possível o cara escrever um negócio desse, eu tenho raiva. Bom, dá nervoso nós falando, perdão, mas dá nervoso. O camarada vai fazer um paráfrase da Bíblia. E aí ele pega o texto e ele escreve assim, aí Jesus ficou, e aí, fala, por exemplo, Jesus ficou bravo. Aí o cara usa um palavrão para descrever que Jesus ficou bravo, por quê? Porque ele entendeu que o jovem, depois do final do mundo, ele vai entender que Jesus ficou bravo. E aí ele começa a usar assim, vários termos vulgares. E Jesus falou, e aí ele fala assim, uma coisa que você vê às vezes quem está no mundo falando, o cara está nervoso, né? Botando lá na parada, tem xingamento na boca de Jesus e fazendo, né? Você vê que a história é a história bíblica, mas com palavras assim, torpes, com palavras totalmente sem sentido. Ou seja, para alcançar aquilo lá, você vai usar o mesmo artifício, o mesmo linguajar, o mesmo procedimento que ele está usando? Tem alguma coisa errada aí? Tem alguma coisa errada? Eu não preciso pecar para ganhar o pecador. Pô, nossa, o camarada lá é drogado. Nossa, eu vou fazer o seguinte, eu vou me drogar junto com ele, vou fazer amizade. Depois eu vou... Isso é um absurdo. Isso não tem lógica. Né? Porque a gente foi indignado com um negócio desse mesmo. Como é que pode? Aí o que acontece? Quem é que está influenciando quem? É a igreja que está influenciando o mundo ou é o mundo que está influenciando a igreja? Isso é muito sério. Isso não é brincadeira. A partir do momento que o cristão ele se deixa influenciar pelo mundo, ele vai perdendo a sua capacidade de fazer diferença. Porque a pessoa olha e ela não sabe a diferença de um cristão e de um não cristão. Olha, é terrível quando a pessoa fala assim, nossa, você é crente? Nossa, se eu tivesse falado, nunca ia imaginar. Meu amado, eu deixo o negócio desse, né? Por quê? Não, porque, nossa, você e os outros é tão igual. O jeito que você fala, o jeito que você age. Pô, isso é terrível. Hã? A diferença é que você não vai na igreja, mas assim, se você não falasse aqui na igreja, eu ia achar que você era da mesma turma ali daqueles que estão fazendo aquelas coisas lá. O cristão, se ele perder a capacidade de influenciar, se não der para ver a diferença na vida dele, aí tem um problema. Aí nós vamos entrar numa situação muito complicada. Muito complicada mesmo. Então é possível se perder a salinidade, capacidade de salgar? É possível, infelizmente é. E se eu fosse perguntar, será que os irmãos acham que hoje, eu não vou falar tudo, mas será que há no meio cristão pessoas que estão perdendo a capacidade de ser sal? O que os irmãos acham? Será que isso está acontecendo? Será que o mundo, quando olha para o cristão, ele consegue ver a diferença? Consegue ver a diferença? Ou é tudo igual? Não tem diferença. Isso é muito sério. Jesus disse que a gente tem que ser diferente. Temos que fazer diferença. Marcos 9,50 diz o seguinte, ó. Tendes sal em vós mesmos. Não é isso que Jesus está falando para a igreja? Tendes sal em vós mesmos. O cristão tem que ter sal, tem que fazer diferença. Não é sal de cozinha, mas isso aqui é uma figura, tá? Aí depois vai lá na igreja, camarada lá, ó, gente, saquinho de sal para cada um. Não é isso. O pastor falou que eu tinha que ter sal, comprei um pacotinho, tendo com ele no bolso. Não é isso aqui. Ter sal, o que significa ter sal? Quando Jesus fala ali em Marcos 9,50, para que nós tenhamos sal em nós mesmos. O que é ter sal? O que será que ele está querendo dizer com isso?
Nós lemos, eu não li, mas nas bem-aventuranças, está falando um pouco sobre o caráter que Deus espera que tenha um cristão. Está falando sobre isso? Então, ter sal, amado, é descrito nas bem-aventuranças como ter um caráter cristão, como ser um discípulo verdadeiro, como ser parecido, semelhante a Cristo. Uma pessoa, um cristão que tem sal em si mesmo, é alguém que na sua vida reproduz a vida de Cristo. Ele reproduz o caráter de Cristo. Se ele não reproduzir o caráter de Cristo, então ele não tem sal. Então ele não faz diferença. Não faz. Estava vendo no Brasil, tem esse negócio no Brasil, os países que, quando a pessoa vai, sabe quando tem aquele intercâmbio de jovens na igreja? E aí o pastor falou que a filha dele tinha ido para a Argentina, depois ela voltou com uma amiga, ligou, que era lá da igreja, lá na Argentina, se ela podia vir para passar um tempo na casa dele, que era filha do pastor, lá no local onde tinha tido o encontro, e disse que a menina foi para passar um tempo lá com a família, e olha o comentário da filha: nossa pai, mas essa menina se parece muito com Jesus. As suas atitudes, a sua maneira de agir, de tratar com as pessoas, parece muito com Jesus, né? Não reclama, né? Quando ela vê um negócio assim meio ruim, em vez dela jogar lenha, ela: não, gente, não é assim, olha, vamos olhar para Deus, né? Perdoa. Nossa, é muito diferente. É até engraçado, né? Deveria ser, isso deveria ser o normal para um cristão, né? Mas é engraçado a pessoa se surpreender: nossa, um cristão de verdade, né? Um cristão. Até um dia eu falei aqui, né, que um cristão verdadeiro se tornou uma espécie de extinção. Cristão verdadeiro, que ama Deus, que não está preocupado em se promover. Eu acho interessante, mas que o sal você não vê, né? Você põe na comida ali. Você pega uma comida assim, o feijão, você fica olhando assim no copo, deixa eu ver. Acho que eu estou vendo o sal. Você não vê o sal. O sal se dissolve, você não vê, mas você sente que tem sal. Você percebe. O intuito do cristão não é ele se aparecer: olha, gente, eu sou sal, olhem para mim, eu sou sal. Não, ele não precisa querer se mostrar. Basta ele ser. E mesmo calado, ele vai influenciar pela sua vida. E lógico que ele vai conseguir ficar calado também. Então o sal, ele tem essa propriedade. Ele age e você às vezes nem viu. Ele não aparece. Ele não é de aparecer. Quem aparece são os seus efeitos. Tem que ser assim na vida do cristão. Tem que acontecer dessa maneira com a gente. E é interessante, amado, que o sal, para ele salgar, para fazer carne seca. Quem já fez carne seca aqui? Acho que foi o Jorge, né? Como é que a gente faz carne seca? O sal. Aí você pega o sal, pacotinho fechado, aí você põe o pacotinho fechado em cima da carne. Então, como é que faz para fazer o carne seca? Aí só joga um pouquinho de sal de um lado, ou tem que esfregar o sal na carne, colocar, tem que ter contato, né? O sal, para ele salgar, tem que ter contato. Tem gente que quer ser sal, quer fazer diferença, mas não quer ter contato. Meu amado, existe uma diferença entre nós realmente agirmos como ímpio, fazermos o que o ímpio faz, aquele que não conhece a Deus, né? Como diz o Salmo 1, né? E existe uma diferença entre você ter um contato com a pessoa para influenciar a pessoa. Então o sal vai ter que ter contato com a carne, vai ter que ter contato com o outro, você não tem como influenciar. Né? A pessoa: nossa, Senhor, misericórdia, Senhor, eu entrei numa fábrica, Senhor, tem uma sessão que só tem crente, Pai. E eu fui colocar numa sessão, Senhor, que não tem ninguém que é cristão, misericórdia, me tira de lá, Senhor, e leva para outra sessão. Né? Porque lá o pessoal fica cantando, Deus é aqui, nossa, meu Deus, minha vida até dói. Né? E a pessoa, ela quer ser sal, ela quer ser sal, mas tem sal. Ela não consegue parar para pensar: por que Deus permitiu que eu estivesse aqui e não lá? Porque tem pessoas que precisam ser salgadas, que precisam ter contato com sal. Não é verdade? Então não tem como você ser sal, não, vou ser sal dentro da igreja. Nossa, na igreja eu sou sal, meu amado, sal dentro da igreja. Né? Quem é cristão aqui? Quem, né? Você vai salgar o seu irmão? O seu irmão já, se ele for cristão, ele é sal também. Vou pôr sal no sal, vai ficar mais salgado. Não. O sal, ele só faz diferença se ele entrar em contato.
com o alimento, com a carne. Então a igreja também, ela só vai fazer diferença no mundo se entra em contato com as pessoas que estão lá fora. Ah, mas não, é que eu sou crente. Vai que eu encosto neles e eu me contamino ali. Depende. Se você está lá para influenciar ou para ser influenciado. Você é sal ou você é chuchu? O que você é? Tem que saber o que é. Se você é sal, é você que vai fazer diferença. E não o contrário. Então a pessoa tem que saber o que ela é. Aí eu não tenho certeza se eu sou sal. Então vira sal primeiro. Então, porque senão vai e volta, né? Isso é complicado, meu irmão. Tem que ser sal. Tem que fazer diferença. Senão, eu pergunto, Jesus Cristo, ele foi conhecido como uma pessoa que andava só com gente fina. Não é verdade? Os fariseus quando olhavam assim, nossa, olha só anda com gente da igreja, só com gente religiosa, só com gente boa, só com gente nata, de Israel. Era isso que os fariseus falavam? Por que o teu mestre come com um pecador? Come com gente adulta, prostituta, com esse povo aí, ó, tudo sujo aí, que eles se achavam muito santos, né? O que Jesus responde para eles? Olha, os que têm saúde não precisam de médico. Eu não vim chamar justos ao arrependimento, mas pecadores. Jesus nunca aprovou a atitude daquelas pessoas. Mas a Bíblia diz que ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E o contato que aquelas pessoas tiveram com Jesus causou uma transformação na vida delas. Não é verdade? E é isso que Deus quer fazer através da nossa vida. Quando ele diz que você é sal, você é luz, ele quer que o contato que nós venhamos ter com as pessoas que não conhecem a Deus, isso possa causar uma transformação na vida dessas pessoas. Isso pode influenciar essas pessoas. Eu não posso transformar. Eu não posso fazer ninguém se converter. Mas eu não tenho esse poder. Quem convence é o Espírito Santo. Eu não posso. Mas eu posso influenciar. Eu posso influenciar com a minha vida, com o meu testemunho, com o amar a Deus, obedecer a Deus, de modo que a pessoa possa ver isso. Isso eu posso fazer. Isso eu devo fazer. Isso Deus quer que eu faça. Por isso que Jesus disse que nós temos que ter sal em nós mesmos. Senão nós não vamos fazer nenhuma diferença. Agora é interessante. A Bíblia também diz que nós devemos ser luz. E quando ele fala da luz aqui, no versículo 16 ele diz assim, ó, assim brilha também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Interessante. O sal fala de caráter, né? A luz, diferente do sal, você não vê o sal. Você é uma pessoa, você não sabe. Eu não conheço isso, não tem como eu saber o que vai dentro do coração de ninguém. Só Deus conhece. Uma pessoa pode estar sendo sincera ou não. Uma pessoa pode aparentar ter um caráter e não ter. Não dá para eu saber isso aí. É que nem Jesus falou dos fariseus, né? Vocês são como sepulcros caiados, né? Por fora é uma coisa bonita, aparência de santidade, aparência de piedade, mas por dentro só tem morte, né? Um sepulcro mesmo, não tem nada, né? Não dá para saber. Então o sal diz respeito ao caráter. Caráter é aquele negócio que você não dá para você saber se de verdade a pessoa lá, no seu interior, ela tem um caráter cristão verdadeiro. Isso é Deus que sabe. Mas dá para eu ver o que ela faz. Dá para eu ver as suas atitudes, a maneira como ela fala, a maneira como ela trata as pessoas, a maneira como ela se porta. Se ela é orgulhosa, se ela não é, se ela acha que ela é melhor que os outros ou não, se ela é uma pessoa que ama, que ajuda, que se importa, que ora. Tem coisas que dá para ver. Então a luz, diferente do sal, que é outra característica do cristão, é algo que é visível. A luz é visível. Você percebe que tem luz. Se eu pedir para o irmão apagar aqui, eu já fiz isso no culto, né? Você vê que tudo escuro, você acende, fica tudo claro. Então a luz é algo que aparece, que faz a gente enxergar. E ele associa a luz aqui com aquilo que nós fazemos, com as nossas obras, com as nossas atitudes, com a manifestação daquilo que está dentro de nós. Então Jesus fala que a luz ela é evidenciada pelas nossas obras, pelas nossas atitudes. Ninguém é salvo por obras. Não é verdade? Mas Tiago também diz que uma
que não se manifesta de uma maneira concreta, em ações, em atitudes, é uma fé morta. Não é uma fé viva. Eu amo a Deus, mas se eu amo a Deus, mas a minha vida não evidencia isso, meu irmão. As obras não são para salvação, mas aquilo que fazemos evidencia a salvação acontecendo dentro de nós. Essa é uma evidência. As pessoas orarem. Então, a luz vai ser aquilo que as pessoas vão ver das nossas atitudes, daquilo que nós vivemos, expresso, por exemplo, eu creio em Deus, eu falo dos padrões de Deus. Mas como é que isso fica evidente na minha vida? Não é quando eu falo, não. Quando eu falo, eu estou falando, a maneira de eu evidenciar, mas é quando a pessoa vê. Eu falo de amor, eu falo de perdão. Não, eu vejo lá duas pessoas brigaram na fábrica, aí eu vou lá, né? Sou pacificador, né? Não, meu amado, perdoa. Vai ver que o rapaz estava bravo, estava num dia mal, por isso que ele falou aquilo lá de você. Você tem razão, vai ver que foi por isso que ele falou aquilo de você. O quê? De mim para mim? Ah, não é isso. Não, não. Aonde vem? Vou tirar a satisfação. O cara acabou de falar, né? Olha, o perdão é de Deus, você tem que perdoar. Não, que isso, vai ver que. Aí fica sabendo que falou dele também, aí não, peraí, você tem que perdoar, eu não. Eu vou lá tirar a satisfação. E aí a pessoa olha e fala, mas você acabou de me falar sobre perdão e você não quer perdoar? Então a luz diz respeito à atitude, que vai evidenciar não só aquilo que eu falo, mas aquilo que eu creio. A minha atitude, aquilo que eu faço. Olha, comparando a luz com o sal, você vai ver que existe um caráter positivo e um caráter negativo. O sal tem um caráter negativo e a luz um positivo. Ah, mas ser sal é negativo? Não que ser sal é negativo. Mas vamos pensar. Se o sal impede o apodrecimento, significa o seguinte, que como sal eu vou me posicionar diante do mundo e aquilo que é errado, aquilo que é pecado, não tem como eu dizer que é certo. Não é verdade? Se você está lá com o joelho ralado, né? Chega alguém, vem cá, deixa eu passar o remédio. Alguém pega um real de sal, passa lá na ferida. O que acontece? Arde, não arde? Né? Arde. Alguém já tem gasta? Aí você vai comer um negócio com sal. Arde. Incomoda. Então o sal, meu amado, ele vai ter esse caráter no sentido negativo, não porque ele é negativo, mas para o mundo. Por quê? Porque a igreja ser sal é ela se posicionar. Está errado, é pecado. Agora não é você sair para o mundo condenando todo mundo, mas é você se posicionar. Olha, o que você acha? Olha, eu respeito quem pensa assim, mas eu não creio dessa maneira. À luz da Bíblia, isso é errado. Isso não é certo. Isso é livre para fazer o que quer, Deus não impede. Mas eu não aprovo, eu não faço, né? Eu também não aprovo aqueles que fazem. E lógico que isso daí não é bem visto, bem visto? Acho que todo mundo fala, ai que legal, olha lá. Depois a pessoa olha e fala, olha o crente, olha o cara aí que tudo errado. Não é isso, tudo errado. Mas ser salvo significa você ter um caráter que não lhe permite ser conivente com o pecado. Não tem como. E nesse sentido ele se incomoda. É lógico, meu irmão. Imagina, sei lá, a igreja se levanta com uma voz para dizer isso está errado na sociedade. Isso não é certo. E aí? A gente ensina nossos filhos na escola, de repente lá por uma lei, será? Que agora tem que as crianças têm que ter acesso a determinado material que vai contra os seus princípios. A gente vai fazer o que? É lei, é a Constituição, deixa eu danar. É assim? Lógico que não. Opa! Espera aí, eu sou sal, eu sou luz, isso vai contra. Eu vou lá e falo, olha, é a lei, respeito, mas eu sou autoridade sobre meu filho. Eu não quero, eu não aprovo, ele não está liberado para fazer esse tipo de atividade. Isso é se posicionar. Talvez a pessoa vai achar que é religioso, ou vai achar que, nossa, aqui, o pessoal careta. Mas é se posicionar contra aquilo. Não estou falando de se posicionar contra tudo, mas se posicionar contra aquilo que realmente vai contra, meu amado, os princípios de Deus. Ser salvo é tomar essa posição. Então, nesse sentido, a gente às vezes não vai escrever isso. Não é verdade? Mas tem um sentido positivo também, porque o sal ele não pode fazer com que a carne venha a inverter o processo de apodrecimento. Ele pode impedir.
Agora a luz, ela tem um caráter positivo. Por quê? Porque a luz ilumina, ela faz com que a pessoa possa enxergar. Tá? E enxergando, não só aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós vivemos, porque ela não vê em nós. Tá? Isso pode fazer com que a pessoa reconheça que aquilo que nós falamos não é só de boca, mas que é verdade. Vai glorificar Deus. É isso que Jesus fala aqui, ó. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando as pessoas olham para a gente, amado, nós somos luz, elas vão conseguir enxergar a situação que elas se encontram, vão conseguir enxergar o mundo que elas estão vivendo, vão conseguir enxergar não só aquilo que nós estamos falando, porque ser luz não é só falar, é falar, mas é também agir, é viver. Vão conseguir enxergar a maneira como nós estamos vivendo, a vida que nós estamos vivendo, a diferença que é você viver com Deus, você viver sem Deus. E aí, meu irmão, isso é muito positivo. É muito bom quando alguém olha para um cristão e fala assim: nossa, eu queria ter a vida que você tem. Não é bom? Eu queria ter a paz que você tem. Queria ter a esperança que você tem. Queria ter isso que você tem. Queria que minha família fosse como a sua família. Queria que meus filhos... Olha, o Rafa, o pastor José, achei interessante. Ele está na escola japonesa e ele tem uns amiguinhos japoneses. E uma vez ele foi elogiado pela avó do menino, porque tinha um menino lá que ele gostava do menino, ajudava, mas sabe que às vezes tem esse negócio de fazer de meio e tudo mais, mas ele sempre tratou bem, né? E a avó elogiou a religião que ele seguia, porque na cabeça do japonês é questão de religião, né? Por causa da atitude que ele tinha, né? A maneira que ele andava, tipo assim, né? A ideia, da maneira que ele falou, né? Eu queria que o neto fosse desse jeito. Vamos pensar? Isso é ser luz, é influenciar, é viver o Evangelho de tal modo que as pessoas possam olhar para nós e elas verem Jesus Cristo na nossa vida e serem atraídas por isso. Quando nós lemos esse texto, o que nós podemos aprender aqui? Resumindo, olha, há uma diferença entre cristãos e não cristãos, entre a igreja e o mundo. Tem que ter diferença. A gente deve amar as pessoas que estão no mundo, não o mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, mas que mundo? As pessoas. Nós devemos amar o mundo, mas não sermos como o mundo. Nós temos que ser diferentes, não indiferentes. Existe uma diferença entre ser diferente e ser indiferente. Não podemos ser indiferentes. O sal não pode se isolar. O sal é o que Jesus fala: você acender uma lâmpada lá, você colocar aqui acender uma lâmpada, colocar um balde aqui em cima, qual a diferença faz? Ninguém vê, não influencia nada. Se eu pegar um saleiro aqui, ó, eu não abrir ele, eu não jogar o sal, eu não sair do saleiro, que diferença que ele faz? Nenhuma. Entendeu? Então, a igreja tem a capacidade, se a pessoa ama Deus, ela tem a capacidade de fazer diferença? Tem. Mas se ela ficar dentro do saleiro, ou debaixo do balde, se ela for indiferente, se ela não tiver a disposição de permitir Deus usar a sua vida, por mais que haja capacidade, ela nunca fará diferença, apesar de poder fazer diferença. Então vai depender de sair ou não. Essa diferença que nós, os salvos, temos a capacidade de fazer, isso implica também que nós temos uma responsabilidade. Nós não somos salvos, nós não somos luz para casa. Não é só por ser. Não é só para dizer: olha, eu sou salvo, eu sou luz, eu sou diferente. O mundo todo está no pecado, mas eu não, minha vida é tinha ali no Senhor. Não é para isso apenas que nós somos diferentes. Nós somos diferentes para fazer a diferença. Então significa que existe uma responsabilidade que recai sobre a nossa vida. Quando Jesus disse: vocês são o sal da terra, a luz do mundo, interessante, ele não falou: vocês são o mel da terra, vocês são o açúcar da terra. Não falou que você é o açúcar da terra, o mel, o doce. Você é o sal, mano. Você é o sal.
Você tem que fazer diferença. Tem que fazer diferença. Temos que ser diferentes, não diferentes. E qual é a motivação para isso? O que motiva você, meu irmão? A falar de Jesus para alguém, a perdoar alguém. É simplesmente porque você ama aquela pessoa? É lógico que Deus manda a gente amar o próximo, sim. Mas qual é a motivação maior? Sabe o que Paulo diz? O amor de Cristo é constante. Porque, julgando eu, um morreu por todos, logo todos morreram. O amor dele por mim, a maneira como ele me amou, que ele se entregou, né? A minha motivação é ele. A minha motivação é o amor de Deus por mim, o amor que eu tenho por ele, a gratidão que eu tenho por ele, aquilo que ele fez por mim. Jesus Cristo tem que ser a motivação maior da nossa vida, meu irmão. E a pessoa falou, Deus quer que a igreja cresça, se enche, mas qual é a tua motivação? Eu vi um pastor falando sobre isso. Qual é a tua motivação para que tenha muitas pessoas na igreja? É só porque isso enche o ego? E ele fala, olha, ou é porque você ama a Deus e você quer que aquelas vidas sejam transformadas? Qual é a motivação? É o teu amor a Deus, aquilo que Deus fez por você. É o teu desejo que aquelas pessoas não simplesmente se tornem religiosas, se tornem discípulos de Jesus Cristo. Amem a Deus, sejam transformadas por Deus, não sejam condenadas. Será que é essa a motivação? Então o que vai nos motivar a ser sal, a ser luz? Jesus, meu irmão. Aquela transformação que ocorreu dentro de nós. E essa responsabilidade é dupla. Por quê? Como sal e como luz, como sal a gente deve ter uma influência na sociedade. E como luz, nós devemos iluminar esse mundo, devemos fazer diferença, devemos viver o Evangelho para que as pessoas possam ver a Deus através da nossa vida. Agora tem um detalhe. O que você faz todo mês no banco, quando você recebe um papelzinho na sua casa, ou se não recebe em casa, quando você olha a sua caderneta? Quando você usa o seu ar-condicionado, o seu forno micro-ondas, sua televisão, seu computador, é de graça, meu irmão? Você faz gasto no fio do vizinho? Não faz, você acredita que você faz, né? Como é que é? Não tem que pagar? Por que você paga a conta de energia? A gente às vezes costuma falar conta de luz, né? Mas é energia, né? Porque você gasta. É bom, né? Você poder ligar o computador, ligar o micro-ondas, mas você tem que pagar pela energia, porque você está gastando energia. Quando você faz um alimento e você põe sal, né, você tem que comprar esse sal. Por quê? Porque você gasta o sal. Então é interessante. Ser sal e ser luz implica também eu me gastar, eu me dar, eu me doar. Não é verdade? Não é isso que Paulo disse à igreja de Corinto? Gastarei e me deixarei gastar por amor a vós, ainda que amando vocês cada vez mais, eu seja menos amado por vós. Então não, para ser sal e ser luz, a gente vai ter que se dar, a gente vai ter que se doar, a gente vai ter que se gastar. E ninguém quer se gastar. Ninguém quer renunciar. Por quê? Porque isso daí não faz parte da natureza humana, mas deve fazer parte da natureza de alguém que foi salvo. O desejo de ser salvo, o desejo de ser luz, o desejo de fazer diferença. Porque nós estamos no mundo, meu irmão, e esse mundo, ele não tem condição de mudar-se a si mesmo. Mas Deus, isso que eu acho milagre, Ele pode usar a tua vida, Ele pode usar a minha vida, a nossa vida, para que neste mundo que nós vivemos, nós venhamos fazer diferença. Para que nesse mundo que nós vivemos, pessoas possam conhecer a Deus, pessoas possam olhar para você, pessoas possam olhar para mim e possam ver em mim e em você, meu amado, o caráter cristão, possam ver atitudes cristãs, possam ver diferença, de modo que elas possam ser atraídas a Deus. Não foi isso que atraiu as pessoas a Jesus? Porque as pessoas eram atraídas a Jesus. Olha como é que Jesus era, olha o caráter de Jesus. Falava com quem tinha autoridade, porque ele via o que falava. Era alguém que se importava.
era alguém que amava, era alguém que se doou. E como que as pessoas eram atraídas por ele? Então nós devemos desejar ser sal, devemos desejar ser luz, fazer diferença, devemos desejar que a nossa vida atraia a vida de outras pessoas para Deus. Esse é o propósito de Deus. Por isso que Jesus falou: vocês são sal, vocês são luz. Vocês estão no mundo, na terra, no mundo, para fazer diferença. Se não, meu irmão, como você já disse aqui, Deus nos salvava e levava para a glória, não é verdade? Seria menos problema, a gente não ia ter problema. Deus salva, leva para a glória e pronto. Mas isso não acontece, alguns sim, né? Mas na maior parte dos casos não acontece. Você é salvo, você tem tempo ainda aqui para Deus abençoar a tua vida, transformar a tua vida, usar a tua vida, para que isso aconteça na vida de outras pessoas também. Quem quer ser sal? Quem quer ser luz? Amém. Então vai ter que sair do saleiro. O sal tem que sair do saleiro. Sal dentro do saleiro não faz diferença. Faz diferença quando ele sai do saleiro. A gente não deve ter, como hoje, não deve ter vergonha de deixar bem claro que somos cristãos. Crente é agente secreto, meu amado, problema. Aqui ninguém sabe que ele é crente. Quando descobre, sério? Brinca! Não. Cristão, ele tem que deixar bem claro que é cristão. Ele não precisa ser um chatonil, mas ele tem que ser cristão. Ele tem que ser alguém que deixa bem claro: olha, eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu obedeço a Deus. Não precisa falar, ficar falando que, é lógico, ele vai evangelizar, vai expor, vai falar, mas ele tem que viver. O falar, se a pessoa não vive, é melhor nem falar. Mas se vive, se está procurando viver, obedecer, ser sal, ser luz, você pode falar sem medo de Deus. Por quê? Porque você vai falar com a tua boca, mas as pessoas vão ver isso na sua vida. E aí, meu irmão, faz uma diferença muito grande. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche teus olhos. Vamos orar ao nosso Deus e pedir a Deus que realmente Ele capacite, meu amado, a igreja, a nossa vida. Ele venha transformar cada dia mais a nossa vida, para que realmente, verdadeiramente, sejamos sal, sejamos luz. Que verdadeiramente o caráter de Cristo seja formado em nós. O Paulo colorou ali aos Gálatas, falou aos Gálatas: eu sofro dores de parto novamente por vocês, até que Cristo seja formado em nós. Meu amado, é desejo de Deus que o caráter de Cristo seja formado em nós. Mas não só formado, é desejo de Deus que esse caráter de Cristo formado em nós, ele se manifeste através da nossa vida, nas nossas palavras e também nas nossas atitudes, nas nossas ações, para que o mundo olhe para você, olhe para mim, como diz o texto, e ele venha glorificar o nosso Deus que está nos céus, e venha reconhecer o nosso Deus. Pai amado, a palavra diz que nós estamos neste mundo, ó Pai, mas que nós não somos deste mundo, ó Pai. E eu peço a Ti, meu Deus, nos ajuda, Pai. Ó Deus, que o caráter cristão, Pai, que aquelas qualidades, meu Deus, que estão escritas ali nas bem-aventuranças, Pai, daquilo que o Senhor espera que se manifeste na nossa vida, Pai, possa ser, meu Deus, desenvolvida na vida de cada filho Teu que aqui está, Senhor. Meu Deus, às vezes nós desejamos os dons, e nós sabemos que é para a igreja, mas os dons o Senhor dá a cada um como apraz, e o Senhor não dá mesmo para cada um, o Senhor tem vários dons, Pai, mas o caráter, o fruto do Teu Espírito, meu Deus, é aquilo que o Senhor quer desenvolver na vida de cada um, Pai. É aquilo que o Senhor quer que seja, meu Deus, manifesto, ó Pai, na vida do Teu povo, da Tua igreja, Pai. E eu peço a Ti, meu Deus, que o caráter de Cristo, ó Pai, ele seja formado em nós, Pai. E que a luz de Cristo, meu Deus, ela possa brilhar através da nossa vida, Pai. Que nós possamos viver de tal maneira, Pai, o Teu Evangelho, Pai, a Tua palavra, Pai. Que nós venhamos deixar, meu Deus, que Jesus Cristo venha transparecer através das nossas
Por isso, meu Deus, nos ajuda a ser sal, nos ajuda a ser luz. Meu Deus, não permita que estejamos indiferentes, Pai, diante de um mundo, meu Deus, que está apodrecendo, ó Pai, que está cada vez mais se afundando no pecado, ó Pai. Não permita, meu Deus, que nós vivamos, ó Pai, a nossa vida sem nos importarmos, meu Deus, com esse mundo, ó Pai, pelo qual Jesus Cristo morreu, Pai. Mas que a nossa vida, Pai, ela venha manifestar o Teu amor, ela venha manifestar a Tua graça, Pai. Ela venha, meu Deus, manifestar a vida de Cristo, para que muitos venham crer e muitos possam, meu Deus, conhecer a salvação, Pai. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, meu Deus, nos capacita, Pai. Fazemos diferença, Pai. Fazemos diferença, Pai. Em oração, Pai. Tu sabes a necessidade, Tu sabes, meu Deus, a dificuldade de cada um, Pai. Melhor do que eu, melhor do que qualquer um que aqui está, Pai. Eu peço, meu Deus, que o Senhor estará agindo, ó Pai, pessoalmente na vida de cada um, Pai. Para que Cristo, meu Deus, se manifeste cada vez mais e mais em nós e através de nós, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amado Deus, abençoe a tua vida. Você seja salvo. Seja salvo, faça a diferença. Deseje isso, peça isso, ore a Deus por isso. Porque, meu amado, não tem nada melhor você saber a glória de Deus. Mas é tão bom você saber que Deus usou a tua vida para abençoar a vida de outros. É muito bom isso. Que Deus possa fazer isso. Cada um que aqui está.